E olha só, agora aqui no programa a gente vai falar sobre leucemia. Você sabia que cerca da metade dos brasileiros não sabe que tipo de doença é a leucemia? E mais, viu? 20% da população sequer sabe o que é a leucemia. Esses números eles foram apontados por uma pesquisa do Ibope, encomendada pela indústria farmacêutica no ano passado. Só em 2016, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estimou mais de 10 mil novos casos da enfermidade no Brasil, sendo 5.540 em homens e 4.530 em mulheres. E para conversar muito melhor com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no programa, no nosso estúdio, a hematologista Luciene Duarte Alencar. Muito bom dia, doutora Luciene. Bom dia, seja muito Mara. bem-vinda aqui ao Bem Assim, a TV Mar. Obrigada. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, já que a maioria da população, a maioria não, 20% da população não sabe o que é a leucemia. Vamos explicar para eles o que é a leucemia, doutora? Bom, Mara, a leucemia não é uma doença, é um grupo de doenças, que se originam da transformação maligna das células que todos nós temos na medula óssea, que são células responsáveis pela produção das células do sangue, que são os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Certo. Por que as pessoas elas desconhecem a leucemia? A leucemia é, em geral, uma doença rara. Nos adultos, entre os tumores malignos, os cânceres, não é um dos mais frequentes. A gente vê mais casos e acho que a população tem mais familiaridade com a leucemia na infância, que na infância é um dos tumores mais frequentes, junto com os tumores de sistema nervoso central, é um tumor frequente. No adulto é uma doença, felizmente, rara. Quais os sinais, quais os sintomas? Há como se descobrir com antecedência? Existem dois tipos, vamos falar assim, a grosso modo, de leucemias, As leucemias agudas e as leucemias crônicas. Os pacientes com leucemia crônica, às vezes, eles não apresentam sintomas tão evidentes. E aí o diagnóstico vem de um exame de rotina, por exemplo. É feito um hemograma e se observa que tem alterações naquele exame que são compatíveis com esse tipo de doença. Já a leucemia aguda, ela é bem mais agressiva. Então, os sintomas normalmente são mais evidentes nessas leucemias. E os sintomas são relacionados com as alterações que ocorrem na produção do sangue. Então, como há um prejuízo na produção de glóbulos brancos, por exemplo, os normais, esses glóbulos são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra infecções, então os pacientes vão ter uma infecção, febre, decorrente dessa falha do sistema imunológico. Devido ao comprometimento dos glóbulos vermelhos, os pacientes vão ter anemia, então palidez, fraqueza, adinamia, devido a essa anemia. E devido à baixa produção de plaquetas, que é um outro componente do nosso sangue, o paciente pode ter manifestações hemorrágicas, porque a plaqueta ela serve justamente para essa coagulação do sangue. Então, se há uma produção deficiente desse componente, dessas plaquetas, o paciente vai ter hemorragia, pode ter um sangramento nasal, gengival, do nada, assim, sem um motivo. Então, os sintomas são basicamente esses, São sintomas até que a gente pode dizer que se assemelham a outras doenças, É por isso que tem gente que, às vezes, eu conheço vários casos, que descobrem, do nada, que estão com leucemia, que estão, por exemplo, com algum desses sintomas e acham que é, sei lá, uma gripe. Estou com enfim, uma hemorragia nasal, vou lá no hospital e, de repente, estou com leucemia. Pois é. Normalmente, assim, a leucemia aguda, isso vem de repente. Você está bem, de repente, acorda um dia com uma febre, um sangramento, porque ela é uma doença que ela se inicia e os sintomas acontecem muito rapidamente. Agora, a leucemia crônica, às vezes, é como eu comentei, o paciente vem com uma fraqueza, uma dinamia, acha que está cansado e vai se instalando progressivamente os sintomas. Tem causa, doutora? Tem como prevenir a doença? Olha, em geral, não tem uma causa específica. O que a gente observa, o que a gente sabe na medicina, é que certas situações expõem o indivíduo a ter uma leucemia. Por exemplo, exposição à radiação, a gente sabe sobreviventes de acidentes nucleares ou que trabalham com exposição à radiação sem a proteção adequada. Isso tudo, a longo prazo, pode causar uma transformação dessas células da medula e a pessoa pode desenvolver uma leucemia.
pessoas que foram expostas a produtos químicos, trabalhadores que lidam com benzeno, derivados de petróleo, pessoas que já foram expostas à quimioterapia, por exemplo, futuramente correm esse risco maior do que a população em geral. Mas, a priori, não existe uma causa da leucemia. E, por esse motivo, é quase impossível evitar. Né? Quase possível prevenir. Prevenir. Por exemplo, alimentação boa, exercício físico, tudo isso poderia ajudar ou não? Como não tem essa causa, é algo que realmente não se dá para detectar? Olha, não existe nenhuma pesquisa que coloque isso diretamente, mas a gente sabe que uma alimentação baseada em alimentos industrializados, por exemplo, expõe a pessoa a uma quantidade maior de produtos químicos. Então, a gente sabe que hábitos saudáveis de alimentação, de exercício físico, são hábitos de boa saúde, não é? Mas não existe nada especificamente que possa prevenir. Existem alguns mitos com relação à leucemia, por exemplo, que são bastante comuns, a gente recebe isso no consultório, que são as pessoas acreditam que uma anemia, por exemplo, pode virar leucemia. Doutor, eu estou com anemia, isso pode virar leucemia? Não. Tá? Uma leucemia, uma anemia simples por deficiência de ferro, por exemplo, que é a anemia mais comum, mesmo que você não trate, você não vai ter uma leucemia por causa disso, tá? A leucemia, ela tem sim uma anemia associada, mas desde sempre, desde o diagnóstico, a gente já sabe que aquela anemia é devido à leucemia, com exceção de alguns estados pré-leucêmicos, mas também a gente sabe, com o diagnóstico inicialmente, que é uma situação que pode virar leucemia, mas é outro diagnóstico. Mas a anemia comum não vai virar uma leucemia. Né? Esse é um mito que existe até hoje. Né? E como é que se chega ao diagnóstico? Você estava aí falando, né, sobre essa questão. Como que se chega ao diagnóstico? O diagnóstico é feito pela análise do sangue. Né? Um hemograma simples pode dar um indicativo de que a pessoa precisa investigar aquilo ali, que pode ser uma leucemia. E a avaliação da medula óssea, dessas células da medula óssea, com testes bem requintados, feitos em laboratório, testes genéticos, né, para a gente determinar qual é o tipo da leucemia. E o tratamento, doutora? Olha, o tratamento é bastante variado. Existem casos, por exemplo, que não precisa de tratamento, por incrível que pareça. Sério? Existe um tipo que é mais comum no idoso, que é a leucemia linfóide crônica, que a gente pode acompanhar no consultório durante anos sem ter necessidade de tratamento, por exemplo. Ela tem um comportamento bem benigno, vamos dizer assim. E os outros tipos, existem vários tratamentos. A priori, é a quimioterapia, o tratamento inicial para todos os casos, de leucemias agudas, por exemplo. E o transplante de medula óssea, nos casos em que há indicação desse tratamento. Né? Não são todos os casos que é necessário o transplante de medula óssea. E a cura, doutora? Há grandes chances de cura? Que às vezes a gente conhece vários casos de leucemia, né, que infelizmente as pessoas elas não chegaram a sobreviver, não reagiram ao tratamento. Há chance de cura? Olha, existem vários tipos de leucemia, como eu bem coloquei no início da nossa conversa, não é? Existem leucemias, por exemplo, leucemia mieloide crônica, que é um tipo específico, que o paciente vai conviver com essa doença como se ele tivesse uma doença crônica, um diabetes, por exemplo. Que ele precisa tomar uma medicação durante a vida toda, fazer o tratamento, fazer aquele acompanhamento, aquela medicação e vai ter uma vida relativamente normal, uma vida normal. Me perdoe, eu perdi a sua pergunta. Não, sobre a questão da cura. Ah, sim, perdão. Então, e as leucemias agudas vai depender do tipo, tá? A leucemia não é um diagnóstico de uma sentença de morte, né? Hoje existe um arsenal de tratamento enorme na medicina. Existe um tipo de leucemia, por exemplo, que ela é totalmente curável pela quimioterapia. 90% dos pacientes vão ficar curados e outros 10% podem vir a ficar curados com um transplante, por exemplo. E existem tipos em que a cura é mais difícil sem o transplante, né? Mas é uma doença que tem uma taxa de cura. Dependendo do tipo, uns mais, outros, infelizmente, vai ser mais difícil alcançar essa cura, né? Coisa boa, então, ter a doutora aqui. Doutora Luciene, muito obrigada, tá, pela sua presença. Posso deixar uma mensagem? Claro, eu quero que a senhora deixe uma mensagem e deixe seus contatos para o pessoal de casa que está nos assistindo, caso você queira tirar mais outras dúvidas com a doutora, também, por favor, pode deixar seus contatos, onde a senhora atende, fique à vontade. Esses pacientes, eles precisam muito de sangue, faz parte do tratamento, para sobreviverem às reações do tratamento e da doença.
sangue, plaqueta. Então, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma taxa pequena de doação de sangue. Sim, né? Então, o apelo que eu faço é que todo mundo pode ajudar no tratamento desses pacientes. Basta ser um doador de sangue, né? Se dirigir a um banco de sangue e doar sangue que esses pacientes precisam. É uma parte importantíssima do tratamento deles. Certo. Okay? Contatos, pode deixar onde a senhora está atendendo? Pode falar, fica à vontade. Eu atendo na Med-Rádios, no Centro de Oncologia na Med-Rádios, atendo no Centro de Oncologia de Infusão ali da Unimed, né? E estou no Instagram como Lúcia Alencar. Se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Então é isso. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada pelo aqui. convite. E volte mais vezes, assim, para a gente conversar sobre outros temas, sobre outros assuntos. Estamos Estou à com as disposição. portas abertas. Tá? Obrigada. Desde bom já, um dia. Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Para vocês e os Bom final de ano. telespectadores também. Obrigada. Muito obrigada, viu?